Yeah. 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 Salve, salve, estagiários e estagiárias. Começando mais um Sparring Day. Ao meu lado, Thiago Maroto. Tamo junto de Tamo novo, junto, né? Antes do que imaginavam, hein? Antes do que imaginávamos. E, cara, hoje a gente tá com um atleta de MMA, uma pessoa muito legal aqui pra gente trocar uma ideia. Olha o card do cara. 12 vitórias e 3 derrotas, campeão do Jungle Fight e venceu nada mais, nada menos de que Alex Poatan Pereira. Estamos aqui com o Kemuel. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite, tá? Sempre um privilégio estar falando com vocês, atletas desse calibre como você. Bem-vindo ao programa. Cara, eu que agradecer pelo convite e vamos bater esse papo aí, né? Vamos nessa. Vamos falar de muita coisa, MMA, história de vida, tem muita coisa pra gente falar, né, Marotinho? Hoje o programa promete, hein? Um cara gabaritado. E assim, com ele é tempo ruim o tempo inteiro também, né? Então vamos pra cima. Exato. Antes da gente começar nosso bate-papo, a gente tem uma pergunta aqui que é clichê do programa. Que o nome do canal é Canal Estagiários. E sempre quando você é estagiário, tá começando em alguma coisa, você faz umas cagadas, é natural. Você tem alguma história bacana de quando você tava começando, ou se você já foi estagiário um dia, ou no próprio MMA, tem alguma história bacana que você pode contar pra gente? Cara, vindo na minha mente assim, Na academia rola aquela questão do futebol, de buscar o cafezinho quando você é novo Menos graduado. Menos graduado. cara, não assim, não. Pô, de cabeça assim eu não lembro alguma coisa que Então, durante o aconteceu. programa ele vai lembrar. A gente Vai lembrar. faz a pergunta. Tô com você agora mesmo. Cara, queria saber como que tudo começou, cara. Eu sei que tu vem de um berço de grandes lutadores. Tua irmã também já foi campeã do Jungle. Conta pra gente aí, pra nossa audiência, como que começou o primeiro contato com luta. Geralmente a galera joga um futebol, faz alguma outra coisa. E como é que começou tua carreira aí no teu contato com as artes marciais? Cara, meu contato com as artes marciais começou através do meu pai, né? Meu pai sempre treinou desde os 13 anos, mas eu e meu irmão quis ser jogador de futebol, né? Ah, padrão. Padrão, né? Todo brasileiro. Todo brasileiro. Todo brasileiro. Jogava do quê? Cara, eu jogava primeiro volante. Ah, Jogava bem? Papo reto. Cara, marcava, né? É aquela Chegava parada. junto. pitbull. Pitbull. não podia passar, né? Chegou a fazer alguma peneira, alguma coisa, não? Cara, chegamos, eu e meu irmão, a gente viajou para um time lá de Pernambuco, Legal. lá em Garanhuns. A gente ficou 6 meses que a gente ia disputar a Copa São Paulo, Ah, né? E a gente passou lá no teste e a gente ficou lá 6 meses. Só que aí por algumas coisas dos empresários, sabe? Começou a faltar dinheiro, começou a ter bastante dificuldade lá com o alojamento. E aí o time em si teve que sair, ir para outro local. E aí no clube quando também começou a faltar pagamento, algumas coisas ali Coisas na categoria básicas, de né, base. E aí no final a gente acabou voltando, né? Aham. Para São Paulo. Mas só que antes disso, meu pai já dava aula em academia. Né? Meu pai é meu mestre, meu mentor, quem me formou nas artes marciais, até como homem, tudo que eu sei, valores, foi ele que me ensinou. Então,
essa parte de academia eu sempre treinei, desde criança. Aí meu irmão. E é engraçado, todo mundo achava que meu irmão era gêmeos. A gente tinha 1 ano e 8 meses. Só que antigamente vestia todo mundo igual, não sei se você Sim, lembra. né? Tudo A igual, mãe né? comprava um moletom, eram os dois moletons. O seu irmão que tá Meu aqui com irmão a gente. tá aqui no estúdio, né? Fechou. Ah, da hora. Então aí todo mundo achava que a gente era gêmeos. Pô, que louco. Então, tudo que a gente fazia desde criança, treinei sempre com meu irmão, ia pra academia, competição, a gente ia tudo junto, viajamos, jogamos bola, ficamos junto. Então, essa parte da artes marciais, assim, desde criança, sempre teve na minha família, por causa do meu pai. Legal. E que eu tava, sua irmã também pratica, Sim. é campeã, né? Sua Sim, irmã? minha irmã foi campeã do Django também, né? Lutou no Invicta, lá nos Estados Unidos. Então, a família toda. Pô, que legal. E teu pai chegou também praticar não, chegou a lutar assim em grandes eventos também Cara, como você? meu pai, ele foi mais na parte do boxe, né? Aham. Ele foi treinado pelo Servilho de Oliveira, o primeiro medalhista Primeiro olímpico. medalhista olímpico. Né? Na época ele se classificou para representar o Brasil, eu acho que foi na Argentina, uma coisa assim. E só que ele não foi porque naquela época muita dificuldade, você sabe que não tinha muito incentivo. E ele já tinha meus irmãos, e aí na época meu pai trabalhava de cobrador de ônibus, sabe? Sim. Então, falou, cara, não vou, me desculpe, sei que me classifiquei, mas eu preciso dar uma focada aqui, tem que pagar a conta e tal. Família, né? Isso, mas sempre a luta teve na família. Sempre usando família. Aham. E a primeira luta, cara, como é que foi? Só antes disso, cara, como que é essa relação? Você, a sua irmã, seu irmão Aham. também, como que é essa relação de família dentro da luta? Porque trabalhar com o pai, e hoje é o seu Sim. sustento, é o seu trabalho MMA, graças a Deus, também tem os seus desafios. Sempre foi tranquilo pra você? Como é que é isso? Ter o seu pai como, além de ser o seu mentor, o seu, entre aspas, chefe, Uhum. né? Cara, sempre foi assim, na minha família, tranquilo, sabe? Assim, lidar assim, porque desde criança a gente já foi meio que crescendo nesse padrão, sabe? Então, cara, ia pra escola, voltava e treinava, aí almoçava, tava com meu pai, pô, ele explicava uma técnica, pô, eu vi uma coisa da hora, vamos fazer agora, sabe? Então, pra mim, particularmente, foi fácil, sabe? Não senti nenhuma pressão, nem quando comecei minhas lutas e tal. E... Seu pai sempre deixou você muito tranquilo assim também. É, porque na verdade, assim, ele nunca forçou a gente a ser lutador, né? Tanto que eu falei que a gente queria ser jogador de futebol. Sim, sim. Então, mas só que a única coisa que ele sempre fez com a gente foi: vocês têm que aprender a se defender. O treino era obrigatório, assim, com meu pai, sabe? Na época a gente não tinha uma condição boa, então toda a casa que a gente morava, meu pai, a gente não tinha dinheiro pra ter um carro. E ele fazia uma academia, sempre na garagem. Sempre tinha tatame, sempre tinha tudo. Então, treinar pra gente sempre, cara, vocês vão aprender a se defender. Sempre vão aprender a se defender. Legal, cara. Porque é o princípio básico da arte marcial, né? Sim. Além de trazer uma disciplina pra vocês absurda, né? Sim, Vocês sim. conseguiram ter isso dentro de casa, é muito, muito legal, cara. Pra defesa pessoal, né? Exato. Geralmente o primeiro contato da galera é, pô, fazer uma defesa pessoal. Exato. E aí, como a gente, como ele, vai se apaixonando pelo esporte, É. não tem jeito. Cara, profissional, né? Profissional. A gente só paga pra apanhar, é diferente. A gente é só curioso. Só pra tomar um calor lá na academia, né? Mas, ó, antes da gente continuar o bate-papo, já vai com você, Thiagão. Tá vendo esse QR Code aqui? É a da nossa nova patrocinadora, que é a Quanto, tá? Então, assim, você que busca uma suplementação, busca uma elevação aí no seu treino, aquela creatina, aquele malto, enfim. Os caras são especialistas em suplementação alimentar. Estão chegando com tudo no mercado. E nesse QR Code você vai ter 20% de desconto. Quanto? 20%. 20%. No site inteiro, não é um produto, não. Não é na creatina, não é nada. Então, assim, 20% de desconto, mas precisa ser inscrito do canal. E não é só inscrito, não. O convidado ganha um kit também. Então, eu vou pedir Já pra você ganhei. puxar aí Opa, o kitzinho, abrir pra galera, pra mostrar. tamo aí, ó. Tem um bilhetinho aí, depois você lê. Vem uma creatina. Creatina. Mostra lá. Aí, rapaziada. Dá quanto. É importante, né, cara? Pra você, principalmente como profissional, ter essa suplementação. Pra caramba, alto rendimento, né, velho? Tanto que a gente se desgasta, o tanto que faz força, o tanto que soa. Pra repor as Tem forças. que repor, né, velho? Tanta que a gente perde treinando, né? Sais minerais também. É. Cara, isso aqui é essencial pra gente. Essencial. E é interessante no MMA, né, cara? Porque o MMA talvez seja um dos esportes, além de trabalhar toda a parte do corpo, é o que mais desgasta, né, cara? Sim, Não é cara, só por conta da pancada, é pela forma ó, a do gente esporte treinando também. chega a perder 3, 4 quilos, só que de água. De água. De né? água. Só que o tanto que a gente soa, entendeu? Então, vai valer a pena. Vale a Vai. pena realmente investir nisso. Legal, legal. Então, ó, presente aí pra você depois. Obrigado. Marca os caras aí no Pode deixar que eu Instagram. vou marcar. Pode deixar, vou marcar sim. E aí é isso. Então, ó, faça como o nosso convidado, Kemuel.
não perde tempo. Você que tá procurando uma vida saudável é importante demais, além de estética, de tudo. Sim, É com importante certeza. voltar a treinar, se exercitar e também suplementar, porque às vezes nosso corpo é como uma máquina, às vezes ele para de fazer algumas coisas, igual o carro, né? Então é Exatamente. importante você estar Fazer aquela manutenção. Lembrando que sempre com indicação do seu nutricionista. Fechou? E a pergunta que sempre fica no ar, né? Qual? Quanto você quer melhorar o seu rendimento no seu treino? Vem com a gente aí, 20% de estagiários e vamos pra cima. Hey! Voltando aqui então, Kemuel, queria que você contasse pra gente a primeira experiência, no primeiro evento que você teve aí. Como é que foi pra você? Pô, cara, agora tô treinando, já tô habituado. A gente sempre fala assim, pô, a primeira porrada que você toma no treino, você fala, pô, tem gente que fala, pô, isso não é pra mim. E é a maioria. A maioria. E pra você que é atleta profissional, como é que foi pra você isso daí? Cara, na verdade, que nem eu falei pra vocês, paralelo a isso, eu tentei ser, eu e meu irmão, ser jogador de futebol. Só que a gente sempre treinou. Sempre treinamos. E por ser filho do Messi, a gente sempre é testado. Não sei. Cara, a academia sempre tem sempre isso. Ah, filho do Messi, vamos ver se. Tirar uma casca, né? Tal. E quando completei ali meus 16 anos, a gente começou a fazer um pouco mais de contato, um pouco mais forte, 15. E aí a gente já começou a fazer uns sparring com pessoas adultas já, sabe? 20, 25 anos. Meu pai já colocava a gente pra se testar com pessoas assim. Então, com 16 anos eu já nocauteava, sabe? O cara de 20, 25 anos já no sparring. Caramba, É. cara. Por sempre treinar, desde criança. E aí, paralelo ao futebol, eu vi que, cara, começou a se desgastar muito, sabe? O futebol. Eu falei, cara, agora acho que futebol deu, sabe? Vou me dedicar só aos treinos, pô, vou dar aula, tal. E aí apareceu uma chamada no Canal Combate, não sei se você lembra, foi feito pelo Carlão Barreto, pela CAB, pra representar o Brasil em Las Vegas. Las Vegas. Lembro. Isso. E tanto que a Amanda Ribas foi campeã Ela foi- no UFC, a Kathleen Vieira também foi campeã. E eu também fui campeã. Eu Aham. fui campeão nesse evento, né? Então, meu contato, assim, com o MMA começou a partir disso. Eu vi essa chamada na televisão, no Canal Combate. Pô, ali em 2013, lembra? Anderson Silva tava nocauteando todo mundo. era Era o a auge. áurea do Nossa. MMA. Acho que nunca vai chegar de novo. De novo, acho que, principalmente o Brasil, assim, com tanta gente assim. Muita E gente de você ver ali José Eram 5, Aldo, 6 brasileiros com Anderson Silva, Lyoto Machida, o Shogun. Cara, não sei se- Belfort. Nossa. Cara, tava chegando o Renan Barão também É. na época. Pô, Meu. era uma constelação, cara. E aí eu tava assistindo já bastante UFC, e meu irmão, e aí passou essa chamada. E eu falei, cara, vou me inscrever, velho. Assim, do nada, deu Eu esse falei, estalo. vou me inscrever. Vou me inscrever nessa. Só que eu não pensei que esse evento ia ser tão grande como foi. Porque, assim, Aham. logicamente que era pra representar o Brasil em Las Vegas, só que eu não sabia A dimensão, né? onde eu tava me enfiando, você entendeu? O que era de É, fato. o que eu podia esperar dali, sabe? E aí, no outro dia, eu fui, me inscrevi lá. E aí, pô, depois meu irmão se inscreveu, né? Só um parênteses. Você já lutava algum evento de MMA ou ainda não tinha lutado Cara, nenhum? MMA a gente não tinha lutado. Tá. A gente já tinha feito uns campeonatinhos de jiu-jitsu, sabe? De submission, que é um jiu-jitsu sem kimono. Só que em academias, assim, e tal. Sim. E aí veio esse evento. Falei, cara, vou me inscrever. Me inscrevi, eu e meu irmão se inscrevemos. E aí a gente foi pro Rio, velho. Foi uma experiência também, pô, bizarra, Busão. assim. Não, a gente foi de carro. A gente foi foi de de carro, a gente foi de carro. Eu não sabia dirigir, tem um outro irmão também, mais velho. E ele foi de carro, a gente fez umas rifas na academia. A gente vendeu camiseta, Caraca. sabe? Pra pegar um hotelzinho lá perto, alimentação, os dias que ia ficar lá. Tudo por conta de vocês. Tudo por conta da gente, né? Tudo por conta da gente. E aí, a gente se inscreveu. Cara, quando chegou lá, tinha muita gente. Caraca, velho. Porque a gente se inscreveu, mas não sabia a dimensão do evento. Aham. Tinha muita gente. Assim, na região, era... Depois eu fui entender que teve outra etapa. Então, assim, era pra saber quem eram os melhores do Sudeste. Cara, então, a galera do Sudeste vem... Caraca, desceu todo umas mundo. 3 mil Curitiba, pessoas. Canceleiro, Rio de 3 mil, Janeiro. 4 pessoas ali, sabe? Tanto que tinha 2 octógonos no ginásio. Foi na Barra, isso? Foi, eu acho que. Até Foi o... no- Ah, no aterro do Flamengo. Cara, tinha 2 octógonos lá no ginásio, então tinha luta simultânea. pau quebrando e... Não, e gente pra perdia, caralho. saía fora. Era mata-mata. Certo. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Quando a gente chegou lá, velho, tinha muita gente. Eu não esperava de ver tudo aquilo, sabe? De
tanta gente. Aham. E eu lembro que tava a academia, pô, XG, não sei se você lembra. Pô, nesse ano, claro. XG, tava Tava. o Jacaré, velho. Sim, Tava mandava. estourando, a Alano Guedes também. Nossa, Alano Pô, Guedes, tava os cara. cara. Eu falei, caramba. A Shootbox, né, Lano Guedes, né? Não, foi da XG. Da XG, né? Da Da XG XG. mesmo. E aí nós chegou lá. Falei, caramba, onde que. Onde que a gente se enfiou, né? Tanta gente assim. Mas, cara, eu fui no objetivo de lutar mesmo, sabe? De E ser era, um. só rapidão, era tudo num dia, era uma semana de evento? Não. Como é que era? Você lutava três lutas no mesmo dia. No mesmo Cê é dia? No mesmo dia. cara. Que entendeu? isso. E porrada mesmo, porradeiro. Porrada, velho. Era porrada, assim, 3 lutas no mesmo dia. Não, peraí, chega aí. Não, você vai contar essa história aqui com ele também. Aham. Moeda no olho? Puta merda. Sim. Porque assim, tinha outra luta. Então, se você era estragado, Você tinha que se recuperar cara, ali. o cut era academia. Pô, coloca gelo, coloca. Eu falei, caramba. Vamos, faz um alongamento e vamos embora. Selva literalmente. Serve, irmão. Caraca, Ali, irmão. falei, caramba, mano. Foi em Vocês 2013. eram novão, né, mano? Novaço, Tem irmão. também. Tinha quantos anos? Novaço. 20 Acho e que eu poucos? tinha 19. 19? Uma coisa assim. 19, 20. Uma pausa. E o seu pai foi também, não foi? Cara, assim, meu pai não foi, Tá. porque foi eu e meu irmão, e mais esse meu outro irmão mais velho. Ele falou assim: eu não vou nessa primeira etapa, porque eu não quero pressionar vocês. Às vezes vocês acham que, pô, por pai tá ali, pressão, Aham. pai, mestre. Natural, né? E é até legal. Ele falou, cara, eu vejo que Confiança, vocês estão hein? prontos. Vocês não precisam de mim. E ele falou, cara, eu não quero botar essa pressão em vocês. Tá tudo bem se eu não for? Tá bom, né? Vamos. E aí, no meu corner ficava meu irmão, e no corner dele ficava eu. Tava um, Entendeu? ficava E outro. ficava meu outro irmão, entendeu? Aham. Pra não ter essa pressão. Meu pai quis tirar essa pressão mesmo, entendeu? Sábio até, né? E aí, cara, primeiro lutou meu irmão, né? Primeiro lutou meu irmão. Meu irmão, ele passou 2 fases e no outro dia ia ter mais uma fase. Mas quando a gente saiu de lá, a gente comeu. Eu acho que deu ele começou a passar muito mal. Eu acho uma intoxicação alimentar, sabe? Muito mal e ele não prosseguiu por causa disso. E aí, nesse mesmo dia eu fiz 2 lutas. Eu peguei um dos 2 caras do Rio. Entendeu? E aí a primeira eu finalizei o cara no triângulo, aí bati. E a segunda eu peguei mais um cara que aí era pra saber quem era o campeão realmente. E eu lembro até hoje, né? Era Paulo o nome do cara, forte pra pomba, meu pai amado. Isso. Você entendeu? Chegou o quê naquela época? Com 80? Cara, assim, a categoria era 84, eu pesava 82, Já tava no peso Os ali. caras com 95. tá ligado? E aí meu Os caras irmão... desciam pra depois A subir. categoria do meu irmão era 66, ele pesava 64. E os caras com 75. Então assim, a gente foi meio que... Só pra galera entender, quem não acompanha muito, no MMA é comum assim. O cara, sei lá, ele luta no peso 85. Ele pesa 95, perde tudo aquilo antes da pesagem e recompõe depois Em pra 24 horas. chegar, né? É natural que isso aconteça. Aham. Com soro, Tinha... E aí a gente era tão inocente que assim, a galera pesou, alguns caras saíram e começaram a tomar soro. Eu falei, mano, será que esses caras tá doente? Esse cara vai lutar, Caramba. pô, vai lutar tomando soro. Muito inocente, sabe? Assim, não Aham. sabia, sabe? Então aí na primeira fase, cara, aí caí na final com um cara lá, um Paulo. Meu, o cara tinha nocauteado, né? Os caras tudo forte pra caramba. Aí eu fui com ele pra final e acabei finalizando ele. Aí depois teve outra fase, que era pra saber qual eram os melhores Do Brasil. os melhores do Sudeste. Ah, beleza, agora a gente vai saber quem é o melhor do melhor do melhor. Caramba. Aí juntou tudo, toda a região. E aí voltamos pro Rio de Janeiro. Uma outra fase. E aí nessa meu pai foi, né? Quantas lutas que você fez nessa fase? 3 também, não? 2. Na segunda fase aí fiz 2. Aí chegando lá, eu lembro até hoje que eu comentei assim com meu irmão. Falei, cara, afunilou agora, né? Vai estar os melhores. E aí meu irmão... Falei, puta, a galera de Manaus sempre vem uns caras duros, né, Sim. mano? A galera de Manaus sempre... E aí meu irmão, eu lembro que meu irmão falou assim, pô, cara, você é o campeão da Sudeste, irmão. Porque Sudeste, Rio e São Paulo sempre teve bastante Sim, lutadores os muito. melhores. Você acha que os caras também não tá preocupado com você? É, tem isso também. Mano, todo mundo vai... Ele falou, presta atenção, você foi campeão da Sudeste. Quando chegar lá, você vai ver, todo mundo vai ficar te olhando, saber que... quando chamar seu nome. Aí ele falou, pô, você também é bravo, mano.
mandou essa, tá ligado? Aham. É pica também, Já vai, deu pô. uma... Já fiquei grandão, né? Assim, Grandão. É os isso ca- mesmo. Os caras na época, provavelmente, eles já lutavam MMA, Uhum. né? E você nunca tinha lutado Sim, um torneio de MMA não. Então, assim, você era um cara, pô, o cara foi campeão, nunca lutou. Quem que é esse cara? Acho que os caras olhavam pra você Aham. dessa forma também. Então é uma coisa diferente, mano. Sim. Porque os caras, com certeza, de preparação, É. já tinham, né, um negócio diferente, Sim. pô. Chega um cara, um homem desse tamanho aí. Pô, quem é esse cidadão aí? Finalizando geral. E aí, meu irmão falou isso, pô, me deu uma maior incentivação. Pô, não, vamos nessa, é isso mesmo, tal. E aí, nessa segunda fase, meu pai falou, pô, agora eu vou com vocês, tal. Eu falei, não, vamos nessa. Porque ali, pô, já era pra representar o Brasil, né? Aham. E aí a gente foi, pô, peguei um cara lá, nocauteei ele, que era ele foi um dos treinadores da Kathleen, sabe? Vieira. Aí nocauteei ele. E a segunda, peguei um cara do Espírito Santo, acho que foi, né? Uma coisa assim. E aí nocauteei o cara também. 38 segundos. Rápido. Sabe? Nocauteei o cara rápido. Mas eu sabia que ele ia vir um pouco desgastado também, porque ele pegou um cara de Manaus, mano. Ele pegou um cara de Manaus, o moleque, eu achava que eu ia pra final com ele, você lembra? Um tal de Samuel. E eu falei, mano, acho que eu vou pra final com esse cara. Que era molecão também, que nem eu, tinha uns 20 anos, aí o cara duro também. Porradeiro. E ele judiou esse cara. Só que esse cara, ele tirou um triângulo do nada, tá ligado? Ele tirou um triângulo do nada e finalizou o moleque. Só que esse cara era muito bom, de jiu-jitsu mesmo. Muito bom mesmo, era dos Greys e tal. Já era um pouco mais velho que a gente, acho que tinha uns 30 na época ali. E aí eu fui pra final com ele. Eu falei, mano, esse cara já tá desgastado. Cara, eu não vou dar chance, eu vou chegar na Blitz, né, velho? Já vou chegar. Abafa, né? Rebocando. né? Mas aí, assim, eu também fui um pouco ruim, porque assim, o piso lá era um piso liso e tava um pouco frio no Rio esse dia. E aí eu lutei de manhã e eu fiquei descalço, pá, e quando chegou a noite, pô, começou a zoar minha garganta, tá ligado? Porque eu fiquei descalço, pô, e aí começou a me dar febre, pá, e eu falei, mano, não acredito, tomei um remédio pra garganta, e aí eu fui pro ginásio, tá ligado? Fui pro ginásio, mano, mas tava me dando calafrio e tal, e aí meu pai falou, pô, e aí? Eu falei, não, e aí nada, vamos lutar, mano. E faltava faltava uma luta pra... Sucesso pra glória, né? Pô, pra ser o Como campeão, como não vou, aí fui também. Eu acho que eu juntei tudo, foi 38 segundos, tá ligado? Eu não dei chance pro cara, o cara me deu um soco. Não conseguiu respirar. Aquela luta que o cara, não. quando acorda, você já tá ali. Quando Eu lembro que ele só me deu um chute embaixo, eu encurtei e, cara, pra dentro. peguei. Aí nocauteei o cara. Então eu comecei assim no MMA, cara. Comecei assim. E a sensação, cara? Porra, nocauteou o cara. O que passou na cabeça na hora? Cara, foi muito gratificante, porque assim, essa segunda etapa, a final, foi no Rio Sampa. É um lugar legal lá no Rio de Janeiro. Aham. Que eles já venderam ingresso, já tinha público, o canal Combate tava, porque já ia saber quem eram os finalistas pra representar o Brasil em Las Vegas. Então aí você já viu lá, pô, câmera, tinha gente. Tá Começou ligado? a sensação ali do que seria. Isso, do que né? seria. Então ali eu falei, cara, no final eu falei, vou pros Estados Unidos também, tava com isso na cabeça, tá ligado? Vou pros Estados Unidos. E aí, pô, quando eu nocauteei o cara, velho, eu lembro até hoje, pô, foi uma sensação de... Você é louco, eu dei um grito gigante, falei, mano, é isso, tá ligado? Adrenalina fera, né? Caramba, né, velho? Pô, e ainda tinha feito rifa, vendia camisa, várias coisas. Então juntou tudo isso, cara. Eu falei, Dificuldade, né? Você entendeu? E nesse evento, o Carlão, o mestre Carlão Barreto que tava, não O tava? Carlão que fez a direção toda desse evento, ele ia viajar com a equipe, ele ia ser o treinador, sabe? Ele que tava na frente de tudo. Ele te viu lutando lá e aí, o que ele falou pra você logo de começo, assim? Cara, dava pra perceber assim, porque eu tenho umas filmagens dessas lutas ainda, que ele tava torcendo meio que um pouco, sabe? Pô, que E aí massa. quando eu ganhava, pô, ele, né, dava pra ver que ele tava comemorando, assim, lá no fundo da filmagem. Mas, pô, era uma experiência única, né, velho? Sim. Pô, também você via muita gente, muito cara do UFC, você via, sabe? Eles levavam atleta também, levava. Então você sabia que era uma coisa grande, sabe? Tava muito perto já ali, né, cara? Sim. E aí, beleza. Aí avançando um pouquinho, e aí, qual que é a história de Las Vegas, cara? Que eu sei que teve um negocinho aí que não rolou, né? Cara, eu falo que assim, uma das piores sensações que eu já senti, assim, de um balde de água fria. Porque assim, a gente formou a seleção, pô, a gente recebeu o uniforme, recebemos tudo, pô, a gente vai viajar tal dia e tal. E aí, quando a gente foi tirar o visto, os caras negaram. O consulado negou. Que muito louco, né, cara?
não dá pra entender um pouco assim do consulado, o critério deles, né? Porque você ia pra um evento, tava tudo meio já casadinho. E vai pra um evento, é um evento que aconteceu no Brasil prévio a isso, então já tem um acordo com... Justo. A gente tinha uma carta da Tinha uma seleção carta. brasileira. Tem TV envolvida, né? É pô? muita Tinha coisa. tudo. Então, Você lembra que eles alegaram na época? cara, falaram que não tinha vínculo no Brasil. Assim, Tá. Novo Sim, É, tem uma entendeu? história assim. é o aham. padrão de imigração, Sim. né? E aí falou que não tinha vínculo, mas é um pouco engraçado porque pra 2 eles passaram. E aí reprovaram, acho que foi 5. E aí Como só você foi... passa pra 2 e o resto não? Já todo mundo Então, no mesmo então não dá barco, pra né? entender, entendeu? Porque todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo com a mesma carta, todo mundo. E aí negaram. Falei, caramba, mano, como assim? E aí você começa a perguntar, pô, tanto de luta que eu fiz, sair na mão com o nego, rifa, camisa, fazer Ruim de tudo, saúde. não vou? E aí o Carlão Barreto, aí entra o Carlão, né? Por ele ver a gente ali no campeonato, chamou meu pai e falou, pô, eu olhei seus filhos, pô, eles lutam bem e tal, e eu vejo que eles estão prontos pra lutar o profissional. Um dos poucos que eu vejo aqui, tem mais 2 ali, mas eles estão prontos já pro profissional. E aí eu tenho uma boa amizade com o Valide, que é o Jungle Fight, Aham. né? E se você quiser eu indico eles, pô, pra eles estar começando. Meu pai falou, não, pode indicar, pô, a gente agradece e tal. Mas eu lembro, né, velho, foi um balde de água fria, voltar pra casa. Pô, não ter viagem, você vê as roupas, a gente recebeu o Na uniforme. cabeça, assim, claro que ia ser muito louco pra você lutar esse evento lá no Las Vegas e tal. Mas essa viagem pros Estados Unidos, né, cara? Todo mundo, pô... Um sonho também tem americano. isso também, né? Além da questão esportiva também, frustra, né? Pô, vou pros Estados Unidos, vou lutar nos Estados Unidos. É. Porque atleta de MMA E era não na sonha. semana da Fight Week. do Nossa, UFC, tá aquele ligado? baita Era evento. na semana da Fight Week do UFC. E aí, pô, os caras, pô, pode estar alguém olhando lá, pô, alguém gosta, chama, olha. Entendeu? É bastante frustrante, né, cara? Uhum. E aí a galera que foi, conquistou lá, Pô, ganhou. a Ribas foi campeã, né? Foi a Ribas que foi campeã, né? Sacudiu todo mundo lá, tá ligado? A Ribas Daquele foi. jeito dela, né? Hum. Braba demais. Sim. Até a galera fala, velho, se vocês fossem, a maioria ia ser campeão. O Brasil tava muito avançado de várias seleções que tava lá, sabe? E A gente tava muito avançado. Foi o que a galera falou, sabe? E o Brasil sempre foi um excelente, né? Uhum. Timoel, eu vou precisar sair porque eu tô com uma emergência aqui com meu filho, mas eu queria deixar a minha última pergunta e depois já vou puxar você aqui pra participar da resenha, você não vai escapar não. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco do Jungle Fight, Sim. né? Porque hoje é o maior evento do Brasil, né? E, pô, teve uma estrutura legal. Então, falar um pouco dessa estrutura que o Valide dá pros atletas, se realmente é bacana, o staff por trás do Jungle. Eu queria que você falasse um pouco. Cara, assim, o Django ele é um trampolim para outro evento, entendeu? É a visibilidade que te dá. Vamos supor assim, você vai passar na TV, pô, passa na TV aberta. Então, porque quer que não, um restaurante ali te vê, um cara da farmácia aqui te vê, um cara ali te vê, que você pode estar somando entre seus recursos para pegar um patrocínio, você entendeu? Não pensa, vou lutar lá no Django, vou fazer rios de dinheiros, que não é assim, não funciona assim, sabe? O MMA brasileiro, cara, é difícil, não dá dinheiro, sabe? Não é só o Django, às vezes a galera reclama da bolsa, pô, beleza, pode aumentar? Pode, mas não é só o Django, cara, é vários eventos aqui brasileiros, é difícil você ver de MMA no Brasil só aqui, entendeu? Então, pois... O bom do Django é que ele te dá a maior visibilidade, você entendeu? De você passar na televisão, de você... Eles têm um canal no YouTube forte, você entendeu? Pô, eu lembro que eles estavam passando nos Altas Horas, né? Depois dos Altas Horas. Pô, é difícil alguém colocar alguma coisa na Globo, né, irmão? Sim. Você entendeu? Então, o Django é isso, é um trampolim para outros eventos. Um portfólio, né? É. do atleta. Você entendeu? Sim. Bom, deixar com você responsa, hein, mano? Pô, tô com o homem aqui. Tá com o homem. Qualquer coisa a gente chama o homem Qualquer aí que ele resolve aí, não tem jeito. Bom, você vai participar da resenha. Pode vir. Não. Senta aí. Faz a participação com a gente aí, pô. Né? Senta aí, eu vou precisar. Tava com o homem aqui, acompanhando a trajetória toda, né, cara? Nada mais justo. Cara, e aí, aprofundando um pouquinho mais no... Senta aí, fica à vontade aí, irmão. Mas fica à vontade aí, cara. Tamo junto aí. E aí, cara, aprofundando no Django, então, queria que você contasse como que é a estrutura do Django, né? Uhum. Porque a gente vê muitas coisas, a galera fala muita coisa, e é como você falou, né? Pode melhorar? Sempre pode, né, cara? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra galera que tem o sonho de, de repente, entrar no Django. Sim. Pô, cara, a galera reclama muito, às vezes, assim, do Django,
Mas eu vou te dar um outro olhar. Cara, tem evento que você tem que vender ingresso, irmão. Pra tá lutando. Você entendeu? Sim. E às vezes, pô, o cara não gosta de uma bolsa ali, vai, R$2.000. O cara não gosta de uma bolsa ali de 1.000 mais 1.000. Cara, e esses eventos que você tem que pagar ingresso, irmão? Eu acho uma falta de respeito com o atleta, sério. Por quê? Você imagina, o cara já... É difícil você viver de dinheiro. Aí você tem que dar aula. Tem outras pessoas que trabalham. Aí dieta. Desidratação. E o cara tem que vender ingresso ainda, irmão. Pra ele ver uma coisa se ele vai receber uma porcentagem de ingresso da bolsa. Ele tá praticamente pagando pra lutar, né? Você entendeu? Então, assim, o Django não tem muito o que reclamar, porque, lógico que dá. Pô, pode aumentar a bolsa? Esse cara pode. Mas a visibilidade que te dá depois dali, cara, nenhum outro evento aqui dá. É difícil, você entendeu? É difícil. E a sua relação com o Valide, como é que iniciou, na verdade? Que aí você falou, o Carlão fez essa indicação, Sim. aí depois a gente vai avançar um pouquinho mais no Valide. Mas eu queria saber esse primeiro contato aí, como é que foi, cara? Cara, o Valide é uma figura, né? Ele é figuraça, Você né? sabe que o Valide é uma figura. Ele é. Ele é acelerado, é 220, vai. Tá pensando lá na frente já. Pô, mas assim, eu acho que ele é bem... Cara, o que é seu, o que é meu, você entendeu? Aham. Logicamente, tem alguns atritos com algumas pessoas, como normal, como toda empresa tem. Como toda empresa. Mas eu falo assim, particularmente sim, comigo ali, tudo que... Quando eu tava com ele já foi meu empresário, ele cumpriu, entendeu? Ali de, pô, eu sei, quando eu fui campeão, ele ia me indicar pros eventos e tal. Então acabou rolando, mas a gente vê que com outras pessoas é difícil, assim, né? Ele é bastante acelerado. É, ele tem uma personalidade forte, né, cara? Forte, irmão. E aí eu gosto muito, e eu queria que você falasse também um bastidor. Tem algum bastidor engraçado com ele aí pra contar pra gente, não? Que você lembra assim agora? Cara, você tem algum? Você lembra? Ali já é luta. Ele é acelerado com todo mundo, né? Meu, Você lembra algum? não. Por que eu tô perguntando isso pra ele, galera? A gente sabe que na pesagem, aliás, antes da pesagem, Lembrei do aqui. vai lá, fala aí que depois eu falo, vai lá. Uma coisa que a galera fala assim bastante. Sabe que no Django, o Valite não gosta que luta amarrada. Cara, Você sabe. Deixa Não eu gosta, fazer né? esse parênteses, então. Só pra explicar pra audiência. O Valide fala assim, ó. Aí você me corrija se eu estiver errado. Eu prefiro que você perca saindo na mão do que ganhe amarrando. Isso, Essa é a frase clássica dele, né? Saiu na porrada. Então tem uma reunião pré-luta ali que o negócio fica de verdade, né? Aham. E aí agora eu quero saber de você. Sim. Conta essa história pra gente aí com o Valide. E aí, essa daí eu não vi presencial, Tá? mas a galera que tava ali no vestiário comentou com a gente, conversou, a gente cascou o bico, né? E aí, teve uma luta que o cara só queria ficar agarrando. Você sabe que o Valide Fica maluco. fica Fica... pistola Mesmo com ele vindo isso. do jiu-jitsu. Isso. Aí, Só que ele era porradeiro, né? É. Mesmo assim, né? e aí, os caras ficou bravos com ele, porque, pô, Valide, você que veio do jiu-jitsu, não deixa os caras fazer jiu-jitsu? Pô, você tá de brincadeira? Você veio do jiu-jitsu? Aí ele me saca dessa. Valide desmaiou e eu não era contratado pelo Django. Que saída, hein? Valide e eu não ia ser contratado no Django Fight, Que tá saída, né? ligado? Pô, Ele jogou dessa, mano. Os caras, Valide. todo mundo deu risada, tá ligado? Pô, e acontece, né, cara? O Django a gente vê que realmente é um evento que a galera sai na mão a Sim. vera, né, cara? Não tem esse tempo. E Valide, pô, tá super convidado aí, já falei com ele algumas vezes aí, estamos esperando você aqui, Valide. Com a aprovação do homem aqui, né? Cara, e aí, beleza. E aí, avançando, conta pra gente quantas lutas você fez no Jungle Uhum. e a sua luta do título, cara. Como é que foi pra você isso daí? Cara, aí, quando foi o Carlão falou pro meu pai que ia indicar a gente pra ir pro Django, a gente já sabia que ia ter um Django em São Paulo, só que faltando 2 semanas, aí o Valide ligou pro meu pai. Pô, seus filhos estão prontos? O Carlão falou que eles estão prontos, tem um espaço aqui pra eles. Na época o Valide fazia, acho que era Django Favela, não era isso? Pra pegar a galera da comunidade, as primeiras lutas, né, dar essa oportunidade. E aí eles vão lutar aqui e tal. Meu Django pai- Comunidade, É, se Django chamava, Comunidade, né? isso, Comunidade. E aí meu pai falou, não, topo, eles estão prontos, tal, e foi. E aí foi meu irmão, sabe? Foi meu irmão. E, pô, foi uma experiência única, porque ele lutou primeiro. Você imagina, você vê seu irmão lutar primeiro, depois logo em seguida você. Logo na Nossa, sequência. coração... E como é que foi a luta? Ah, foi difícil, né? Eu lembro que tava eu e o Kemuel, peguei o cara pra lutar, né? Você lembra Uhum. que ele não bateu o peso.
Ele não bateu o peso, o cara que eu ia lutar. E eu pesava 64, porque que nem a gente... Ele tava falando que a gente não tinha noção que tinha que cortar peso, essas Aham. coisas. Então meu pai sempre pensou que era mais viável a gente lutar, tipo, no nosso peso natural, que a gente lutava forte. Só que quando a gente entrou no meio da luta, a gente começou a ver que os negros, meu, descia de peso e no outro dia tava 10, 15 quilos mais pesado. Só que meu pai nunca escolheu o atleta pra gente. Aí eu lembro que eu tava com o Kemuel. Você lembra, Dick? Eu tava aqui assim, aí o cara que eu ia lutar, ele passou assim, eu falei, Kemuel, esse cara que eu vou lutar? De um dia pro outro, meu, ele tava com 82, 83 quilos. Cara, Dobrou o e ele não peso. bateu peso. O cara não bateu peso, aí meu irmão aceitou. Com 64. 64 e 900. 62, 64 molhado, com a calça molhada. Eu Aí lembro daqui que a pouco passou o cara. Mano, eu e ele começamos a rir. não é o mesmo cara, Nós não. começamos tio. a rir, nós começamos a rir. A gente ia lutar, só que a gente não sentia essa pressão antes. A gente não tinha isso, porque meu pai... Escolher atleta, né? Fala o que o pai fazia com nós, Não, quando nós era pequeno. pô, assim, antes disso, meu pai ensinava a gente e a gente tava treinando. E aí ele, pô, a gente treinando, do nada ele descia assim da academia, ele, não, continua aí. Aí quando ele voltava com uns 5, 6 moleque da rua. Falou, ó, esses aqui são meus 2 filhos, vocês podem dar tapa, podem chutar, eles só vão imobilizar. Eu ensino artes marciais pra eles. E moleque, eles podem mesmo, tio, eu vou bater nele, vou pra esmurrar ele, eu vou... Pode, não, eles não vão bater em vocês, mas eles só vão imobilizar, tá bom? Vocês querem? Quer? Meu, aí A selva era também. assim, então meu pai sempre foi Tô ensinando assim. treinando a gente assim. E aí na hora que ele viu o cara, pô, ele ficou dando risada, falei, mano, vai lutar com Loucura. esse cara, pô, loucura, o cara tava muito forte, velho. E aí, quando chegou na luta, fechou a grade. Como é que foi? Foi desesperador no começo, né? Quando eu vi o cara do outro lado ali, eu falei, ô, bato, eu apanho agora, né? Eu lembro que quando eu entrei nele no double leg, o cara me virou, parecia um papel. Eu parecia um papel, aí eu, putz, a vida, minha mãe na torcida, meu pai no corner. Porque a gente sempre é assim, né? Que nem ele falou, a gente foi pro Rio, era um ajudando o outro. A gente foi pra Rússia, era eu e ele. Então a gente sempre viajou um com o outro. Nosso pai sempre foi em lutas principais, assim. Cinturão, antes dele lutar pelo cinturão, ele também ia lutar contra o Borrachinha. Sim. Só que Cancelado essa luta, ele né? passou mal, tudo, né? Então a gente tava sempre ali na boca do negócio, então aconteceu alguma coisa. Então meu pai sempre mostrou que a gente nunca deveria, tipo, escolher o atleta. Tá preparado. Tem que estar preparado o tempo todo. O tempo todo. E essa metodologia que meu pai trouxe nos deixou muito confiante. Pra entrar lá, independente do tamanho do cara, de que faixa, de quem esteja na frente. Se ele tem 2 braços, tem 2 pernas, e é homem igual você. Então, quando eu olhei ali, eu tinha 14, 15 anos, a gente lutava com um adulto. Então era só mais um trampolim. Eu lembro até hoje que os caras... Eu tava tomando soro, que eu tava doente, né, Dick? Uhum. Quando o cara lutou, eu tava doente. O Kemuel falou, e agora? Eu falei, vamos, tio, vamos. Meu irmão falou, a gente sempre se juntamos muito, eu e meu irmão, sabe? A gente sempre foi muito unido inerente a isso. Aí quando falou que a gente ia lutar junto, eu fiquei preocupado porque eu não queria perder pra que não abalasse o psicológico dele pra lutar na luta seguinte. E aí? E ele pensando, putz, e meu irmão? Então, assim, foi uma coisa única, porque a gente viu Jacaré, a gente viu todo mundo ali no corner. E aí, quando eu saí, eu lembro que eu falei, agora é você. Agora Mas é com e o você. resultado? A galera quer saber o resultado. Eu ganhei a luta. Finalizou? Como é que Finalizei o cara no armlock. foi? Legal. Finalizei. E eu lembro que quando eu desci assim, eu falei que, agora é com você. Ele fez o que ele sempre fez, né? E aí, Nocauteei o como é que cara. foi? Rápido também, Foi não? um minuto, foi um minutinho, um pouquinho. A galera foi a loucura. Ah, foi loucura. Essa foi a primeira do Jungle. Foi a primeira. Eu lutei com um cara que era da academia do Charlie do Bronx, né? Que era do. Tinha um nome. Antes dele ir pra chutebox, ele treinava no Guarujá, era outra academia, né? Era Aham. Bronx alguma coisa, né? É. Tanto que eu era do apelido dele, era Uhum. Charlie do Bronx. E aí eu, peguei, finalizei, nocauteei o cara um minutinho e pouco. E aí começou a carreira dentro do Jungle. E aí começou a carreira dentro do Django, né? Conta um pouco pra gente dessa trajetória até o cinturão, Sim, cara. até o cinturão. Aí foi minha segunda luta. Peguei um cara da chutebox, né? E aí meu irmão também ia lutar, só que ele quebrou a mão dele. Ele que No- quebrou minha mão, viu? A gente tava Kemuel treinando. quebrou? É, a gente tava treinando. Ele me acertou um chute na mão. Treino, sempre, É. sempre acontece esses acidentes. né, É, cara? acidente, né? Percurso. É E aí? sparringzinho, Ah, mais normal. forte e tal. Aham. E aí ele quebrou a mão. E aí eu fiquei no card ainda. E aí eu fui lutar com esse... Eu também tive uma lesãozinha Sim, no ali, né? joelho. Pô, no joelho, chato. Mas eu fui pra luta mesmo assim. Fui pra luta aí, deu um nocaute técnico, né? No cara, bati. Aí segundo round ele foi votar e já tava tudo cortado, sangrando. O médico falou, Interrompeu. pô, não dá. Tá.
Aí fiz minha terceira luta, eu já lutei com um cara muito experiente. Muito, muito experiente. Vai, eu tava indo pra terceiro, o cara tinha, 18 lutas. Pô, é uma No diferença, né, MMA, cara? É uma sabe? diferença. Era uma diferença pra caramba. Só que, pô, eu não... Falei, cara, tô pronto, assim. Não me abalou nada disso, mas eu sabia que esse cara tinha mais experiência. Tanto que era uma luta internacional do Django, que esse cara era peruano, trouxe ele. Aham, E aí eu acabei nocauteando ele com um chute na barriga, sabe? sim. E eu nocauteei esse cara com um chute na barriga. E aí minha quarta luta foi com o Sidney, né? Com o Foi com o Sidney. Bizu, né? Com o Bizu, era lá de Sorocaba. E eu acabei finalizando ele, né? Também, pô, um cara muito forte. Forte mesmo. Um cara forte, né, velho? E primeiro round ganhou bem, e aí segundo eu finalizei ele. E aí nessa época que eu já finalizei ele, o Django deu uma sumida. Não sei se você lembra, uma época o Django deu uma sumida, né? É, Em São Paulo. Tirou um pouquinho, E a prefeitura até também, a TV a barrou verba, um pouco, a prefeitura teve uma situação Tem dessa. alguma coisa. Aí depois, logo em seguida, quando voltou, aí foi aí eu lutei com Bota. o Bota. Foi essa. Sim, Bota. aí eu lutei A gente com o vai Bota. chegar nessa aí. Essa aí é Sim, importante, que a gente Bota. tem um capítulo importante, né, cara? Foi antes do seu título no Jungle, Sim, certo? antes do meu título no Django. Conta pra gente, então, cara, como que iniciou essa rivalidade mesmo Sim. com o Alex, né? Uhum. Porque eu tive o cuidado também de olhar essa luta e inicialmente ele começou te pegando ali no grappling, ali no chão, né? E foi uma luta, cara, uma baita luta. Pra galera que não viu, é bacana a galera puxar isso aí e assistir, porque foi uma grande luta. Conta pra gente como é que foi. Teve algum estresse já antes ali da luta? Como é que foi? Cara, não, porque assim, como eu tava pegando às vezes muito lutador de jiu-jitsu, eu queria lutar com um cara que era mais strike. Aham. Então, quando o Valide mandou ele, eu fui dar uma pesquisada quem era. Falei, deixa eu ver quem é esse cara. Aí me apareceu um monte de luta dele do WGP. Falei, putz, mano, que louco. Peguei um cara aí, trocador. Vou lutar com um cara, fiquei felizão. Uhum. Só que aí eu não sabia a dimensão. Quem ele era, já no WGP. Já, Sim, já era tá grande. ligado? Já era grande, já era campeão. E aí, quando eu fui lutar com ele, eu falei, cara, eu vou dar uma desgastada nele ali embaixo primeiro, pra depois trocar com ele. Então, isometria ali, vou fazer né? mais isometria, porque é diferente, a galera sabe. Sim, pô, perde a pujança, perde um monte de Porque coisa. muita isometria, Muita força. fazer força quando você sobe, se o cara não é acostumado, ele sente, tá ligado? Sim, Os pô, braços. perde o punch, perde tudo, né? Perde tudo. E aí eu fui. Pô, e é engraçado, né, velho? Ele é um cara muito alto, né, velho? Muito esguio, muito estranho, né? Cara, ele é muito grande, assim, É. né? A dimensão dele é Sim, diferente, é né? diferente, né, velho? E eu até lembro, eu não sei se ele faz ainda até hoje. Esses dias eu tava lembrando, comentei até com o Alberto. Ele fazia um ritualzinho, você lembra? Antes de entrar pra Lembro. luta? Eu não sei se ele faz ainda. Se ele, tá ligado? É um pouquinho... Indígena, né? É indígena da É. cultura Sim, dele, ele sabe? tem uma ligação muito Ele forte. tem uma coisa muito forte. E Tem. aí, eu revivendo essa memória... E Foi eu lá lembro no que a gente backstage tava lá no atrás. backstage, eu tava de um Uhum. lado, ele estava do outro, e ele começava a fazer um ritual, sabe? Batendo a mão, fazendo alto, sabe? Fazendo Aham. tal. E eu ficava olhando, falei, nossa, mano, que é isso, tá ligado? Aham. Não vai adiantar de nada, vou lutar com Sim. esse cara do mesmo jeito. Tava confiante. Tava confiante. E, cara, e foi uma luta. Pô, quem viu foi uma lutaça, entendeu? Então, cara. Pô, foi um lutão porque, assim, eu entrei numa queda longe, errada, e aí ele já caiu nas minhas costas. Então eu já entrei na queda errada e ele caiu nas minhas costas. E aí ele já foi pra um braço. E aí a gente começou a ficar naquela briga de isometria, ele pra puxar, eu puxar, ele puxa, eu puxo. Mas essa era a estratégia, assim, sabe? Desgastar um pouco ele com o jiu-jitsu, pra ele perder um pouco a pujança pra trocar soco. O que você acha? O que você achou, cara, assim, naquela época? Realmente a pancada era muito forte mesmo? Era Cara, o que dizem hoje é que é um monte de pedra, né? Um Sim, caminhão não. batendo, né, cara? é forte, irmão. Tanto que eu tomei um knockdown, velho. Não tem nem como. Dá pra você ver ali. Eu dobro, volto assim. Mas eu creio também que é uma coisa um pouco de família, assim, sabe? Meu pai, Aham. sempre quando ele falou, ele lutava, ele aguentava bastante golpe, sabe? Você vê minha irmã também, ela tem isso. Ela absorve muito bem os golpes. E ali eu consegui absorver os golpes, uns golpes limpos. Logicamente que eu não gosto, ninguém gosta de tomar soco na Perfeito. cara. Ninguém é trouxa, assim, mas eu consegui absorver legal. Assim, então... Mas tem a mão pesadíssima demais, não tem nem como falar, né? Cara, e de fato, né? E aí a gente avançou um pouco mais, a gente vai chegar no título, mas só pra gente explorar um pouquinho mais esse tema. Eu lembro que você falou algumas coisas, Sim. né, sobre o Poatan, sobre fazer uma nova luta.
Eu vi algumas entrevistas você Sim. falando que realmente tem condições de batê-lo de novo. O que você imagina hoje, cara? Você acha que ainda é possível? Claro, agora ele subiu de sim, categoria, né? Não sei como que você vê Uhum. isso daí, mas se tivesse Cara, um novo confronto aí, cara. Cara, hoje eu acho que não é viável, porque eu desci de categoria, né? Sim, Eu tô lutando na 70 quilos, tá de leve agora, tô de né, cara? leve, velho. Então, pô, e ainda ele subiu pro meio pesado. Você A entendeu? distância é muito grande, né? Se eu acho que se eu ficasse na categoria de cima, ainda na 77, pô, entrasse no UFC e ainda fizesse um trabalho de estrutura ali, pra ir pra 8-3, 8-4, voltar e fazer alguma coisa combinada, até poderia rolar, mas agora eu acho que é Mais bem, difícil. muito Menos mais provável, difícil, é bem mais E por que provável. você se deu de descer de peso, cara? Cara, foi que nem meu irmão comentou, a gente não fazia muita dieta, sabe? Aham. Fazia uma dieta prolongada. E a gente vai se encaixando assim na categorias de peso que você vê que você se iguala com o peso, Fica com mais a forte. força, sabe? Ou até mesmo estrutura alta, ser largo, a distância Mais do soco, envergadura, mais né? envergadura. Então a gente. E aí eu comecei a trabalhar mais isso, pegar mais pesado na alimentação. Na época que eu lutei com o Alex, pô, você vê, na época lá eu tô gordinho. Comia 5 pão, 6 pãozinhos de manhã e ia treinar. A dieta do vamos, né? Entendeu? Vamos comer e vamos ver o que dá. Entendeu? Então, pô, eu lembro até, eu fui lutar com o Alex à noite, antes de sair de casa, tava comendo um pouco com mortadela lá. Pô, não vou com fome não. Tá ligado? Não vou pra luta com fome não. Sim. Então, É diferente, né, é cara? diferente. É diferente. Você entendeu? O que eu vejo aí, né, claro, a gente vai trocando aqui. Eu não sei se a palavra seria você ficou mais profissional. Sim, essa é a palavra. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Dá muita diferença, né? Pra quem tá ouvindo, dá muita diferença, né, cara? Muita diferença. Você começa a cortar certo tipo de alimento, o açúcar, pô, o pão, você começa a cortar, seu corpo ele responde de outra maneira, você entendeu? Aham. Nessa época aí que eu comia, pesava 93, 94, ficava isso. Nesse peso agora, cara, eu fico 8,3, 8,4, comendo Mais limpo, trincado, entendeu? mais seco, mais né? seco. E aí eu falei, cara, vou descer pra 70, porque é um pezinho que a galera de 70 normalmente pesa isso. O Charles pesa 85, pô, os caras mais pesa 90, aquele pé de pinho. O cara é um... Pé de pinho, né? Pelo amor de Não, Deus. ele pesa, ganhou em 18 off ele agora, pesa. né? Ele ganhou 18 da última. Em luta, off né? ele pesa 90 quilos, Você cara. entendeu? Então- Uma semana depois da luta agora, eu tava É. vendo, ele tá, pô, tá inchado também. Então a gente começa a se alimentar melhor, começa a buscar. Tá se sentindo bem nessa categoria, cara? Pô, tô me sentindo bem, assim, sabe? Forte. Quando eu fui lutar no contender, eu bati, e ainda bati 1 quilo e pouco abaixo ainda. Tá. Bati 69,700, sabe? Mas assim, eu pensei que ia ser muito sofrido pra bater 70. Na minha cabeça ia ter um desgaste, mas teve, logicamente, um desgaste, Sim. vai desidratar tudo. Tá mais tranquilo Mas do foi que mais você tranquilo imagina. porque eu consegui mais segurar na dieta, açúcar, consegui fazer Mais as coisas, profissional de verdade, ir né? cortando. E o título do Django, conta pra gente como é que foi. Cara, aí eu lutei com o Alex, foi essa luta frenética aí que todo mundo viu. É, a maior visualização que tem do Django Do é da Django minha é essa luta, luta, né? Não tem perfeito. como, é da minha luta. E, pô, foi uma guerra e depois veio aí o título, né? Veio lutar com, como que é o nome do... Suavecito. Suavecito, né? Um mexicano falando que era americano, né? Eu não tava entendendo. É mexicano, pô. Falar que é mexicano logo. E aí os caras casaram essa luta, né? O Walid casou pra mim lutar com ele, porque é internacional, chama mais, né? Visibilidade. E aí no Django ele tava invicto, ele nunca tinha perdido pra nenhum brasileiro. Então ele vinha de fora, batia nos 4 brasileiros, ele bateu. E aí casaram essa luta, né? E eu falei, pô, na hora que me mandou, eu falei, cara, eu ganho desse cara aí. Esse cara não vai ser, logicamente, né, subestimando. Porque toda tem que ter a confiança Ah, do seu trabalho. é o básico, se não tiver, né, Entendeu? cara? Pô, eu consigo desempenhar. E aí, ele tinha um bom jiu-jitsu, assim, porque ele finalizava todo mundo. Mas eu falei, cara, comigo não vai rolar, tá ligado? Eu vou falar pra ele, chega, aqui no Brasil você já teve muita coisa. Agora não, né? E aí, eu lembro que eu tava muito confiante, sabe, irmão? O pessoal luta tava confiante demais. Tanto que eu levei minhas filhas, levei minha esposa, Legal. levei minha tia, Levou minha a mãe, tropa toda. pai, né? Nem falar dos meus irmãos, que meus irmãos sempre tá comigo. Então tava, a família toda ali, sabe? Que eu tava naquela confiança de, cara, isso aqui não vai passar, sabe? É meu, né? Não vai passar, é meu, entendeu? E, cara, foi uma experiência muito boa, porque eu já tinha visualizado uma coisa antes na minha cabeça, que era colocar o cinturão na cintura do meu pai. Eu já tinha visualizado isso antes, sabe? Cara, quando eu for campeão do Django, eu vou agradecer meu pai. Você entendeu? Pô, o que ele fez pela gente e tal. E aí eu consegui fazer isso, entendeu? Primeiro round, pô,
um round mais que, assim, ele conseguiu me tocar mais, que eu errei ali na distância de um soco, ele me deu umas mãos, mas depois recuperei, ganhei. Segundo round, imprimi um pouco mais meu ritmo, tocou bem menos, e o terceiro acabei finalizando. E aí fui, pô, campeão do Django, né? E aí consegui colocar o cinturão no meu pai, que eu Pô. já tava visualizando isso. E aí, Faz uns anos já. sensação, irmão. Pô, sensação de dever cumprido, né, irmão? E eu já tava até no vestiário. Falei, mano, vou ganhar, vou colocar o cinturão no meu velho, vou falar, pô, obrigado, esse é o cara que, sabe, construiu, tal, isso, aquilo, e consegui fazer isso. Pô. Foi melhor que ter ganhado o cinturão, acho assim, sabe? Foi Sim. bom ter ganhado, mas ter feito aquilo foi melhor ainda. Cara, o cara que te Aham. apresentou pro esporte, que Sim. trouxe toda a sua bagagem, né? Sim. Pai, a família É o da cara que gente sempre confiou, assim, pô, na época ele via vários lutadores, assim, do UFC, a gente assistia o UFC, aí ele pegava assim, ó, vem aqui. Tá vendo esse cara? Eu confio, você ganha desse cara. A gente treinando, você ganha desse cara, assim. Eu fico, Que pô, massa. mano, meu pai tem confiança mesmo, eu confio em vocês, eu confio naquilo que eu passo em vocês e tal, acredito. Então, fazer aquilo pra mim foi muito gratificante, sabe? Cara, e teve uma situação, e aí eu queria que você falasse, uma questão de doping, é isso Uhum. mesmo? Como é que foi Sim. essa situação do doping, cara? Cara, aí foi no campeão, não foi no Django, né? Foi no Contender. Foi no Contender já. Isso, foi no Contender, então, assim, eu mudei muito minha alimentação, porque eu passo com o nutricionista, com o endócrino, que nem vocês me deram essas vitaminas. Cara, o endócrino passou várias. Falou, cara, como você vai começar, vai perder. No Django eu lutei de 7-7, Tá. não foi de 70. E aí eu quis lutar de 70 no Contender. Cara, você vai perder mais peso ainda. Então, pro Contender, a minha primeira batida de 70 foi lá. E aí, eu tava tomando muita suplementação, muita suplementação, whey protein, pô. Falou, cara, quando você começar a perder peso e desidratar, vai muito sais minerais. E aí eu caí com clomifeno, sabe? E aí, cara, pode ter sido contaminação de suplemento, pode ter sido alguma coisa que o endócrino passou, que também era proibido pela usada, você entendeu? Então, o meu doping foi por causa disso. E aí eu não respondi na época, porque também tava com outros problemas, me afastei um pouco das redes sociais, não cheguei. Tanto que minha suspensão era, pô, foi 7 meses, você entendeu? Que entende que não é uma coisa gravíssima. Geralmente que é nem 2 outra. anos, É né? 2 anos, entendeu? Porque pode ser por contaminação de suplemento, alguma coisa de manipulados, tudo. Então foi mais concernente a isso. Cara, e aí, claro, e a gente vai falando de vários assuntos, tá, cara? Tem Antes disso, eu queria entender como é que você lida aí com as redes sociais, cara. Porque a gente sabe que o atleta brasileiro, principalmente, né? A gente vê lá fora, o cara perde, pô, a galera dá um apoio maior e tudo mais. A gente sabe que o fã brasileiro é um cara mais hardcore ali. O atleta perde, aí é uma enxurrada de comentários negativos, Sim. ofensivos. Como é que você lida com isso daí? Cara, então, quando o Alex foi campeão do UFC, eu já tava pra disputar o cinturão do Django e tal. E eu falei, cara, eu acho que agora é a hora de fazer uma publicaçãozinha aqui, pô, pedindo minha oportunidade. Né? O cara entrou no UFC. Foi o que ele fez com o Adesanya, lembra? Sim. O Adesanya foi campeão, ele marcava o Adesanya e tal. Só que antes disso, ele tava lutando bastante o Glória, né? Já era campeão do Glória, já. Nocauteando os caras, tudo. E a gente sempre mandava uma mensagem pro outro, pô, top, pô, parabéns. E ele mandou uma mensagem pra mim, pô, tô querendo ir pro MMA. Você não pode ir na academia lá me ajudar? Porque eu já tinha ganhado dele, Sim. né? E aí eu fui. Uns 2, 3 vezes a gente treinou junto. Só que nenhum dos treinos ele foi muito bem comigo, tá ligado? Não tem nenhum ego de falar isso. E outra, eu fui pra ajudar o cara. Eu não sei se você viu esse bafafá que tá falando do Shimaev do Caio. Vi. É diferente quando você vai pra ajudar o cara do Tá que servindo ali de material humano pra... do que quando você vai lutar contra o cara. Tá ligado? Ele falou, pô, eu vou lutar no LFA. Na época foi que ele ia lutar no LFA. Eu falei, pô, vou lá. E ele foi muito bem comigo no treino. Também eu não tava naquele ego, pô, vou disputar com o cara. Eu já tinha ganhado dele no Django, tá ligado? Eu fui mais pra ser material, pô, o que você acha disso, aquilo, vamos fazer uns rola. E ele foi super bem comigo. E quando eu marquei o UFC, pedindo minha oportunidade, veio uma galera nos comentários falando, e aí, Alex, por que você não faz essa luta de novo? Não sei, eu acho que ele ficou chateado que eu postei essa coisa. E aí ele colocou lá nos comentários, pô, não esquece que eu fiz com você no treino. Tá ligado? E lá ele falou, pô, e se eu postar esse vídeo, nem o Django vai te querer. Cara, eu achei desnecessário, Você tá já ligado? tava na boca do gol pro Django ali, né? Porque eu fui mais pra ajudar o cara, não fui pra competir com o cara. Tá ligado? É que nem o Caio falou lá com o Shimaev. Pô, você vai pra treinar com o cara.
Você entendeu? É diferente quando você se prepara pra lutar contra o cara. E aí eu mandei uma resposta pra ele não me respondeu mais, e aí foi aí que quando eu fui campeão do Django, eu mandei uma mensagem pra ele, pô, Alex, não se esquece que foi no final no canto desse ringue que eu te finalizei. Que viralizou pra caramba, inclusive. Mas foi por causa dessa mensagem que ele tinha me mandado, por causa disso. Só porque, não gostava dele, tá ligado? Odeio Aham. o cara. Nada disso. Você entendeu? Aí viralizou. E aí, por causa disso, também veio muita gente mal intencionada. Você Do entendeu? hater. Né? Muito hater. Muito cara. Assim, eu, particularmente contra mim, o cara não é obrigado a gostar de ver eu lutar. Você não é obrigado, pô, não gosto desse cara lutando, beleza. Mas aí depois começa a atacar a família, começa a atacar, você entendeu? Pô, minha mãe não pode comentar numa foto, aí xinga ela, pô, meu irmão, xingaram meu irmão, você entendeu? De, pô, coisa racista, você entendeu? Pô, machuca, você entendeu? Então, aí, muito ataque, assim, e aí eu, bom, na verdade, fui perdendo um pouco o gosto, você entendeu? Perdendo um pouco o gosto de, pô, realmente, será que vale a pena tudo isso, entendeu? Se desgastar ao ponto pra Chegar nesse nível, ponto, né? você entendeu? De chegar ao ponto de eu levar minha filha na escola, tá ligado? Minha filha de 10 anos, ela tava super bem, do nada ela começou a chorar, pô, tinha esperando 10 minutos pra abrir o portão, eu falei, o que foi, filho? Não sabia o que era. Falei, ai, pai, eu vi umas lutas suas, fui olhar o comentário como as pessoas são maldosas com o senhor, tal, te xinga muito, pega pesado. E eu explicando um pouco pra ela o que é o ser humano, as pessoas. Só que aquilo ali foi mexendo muito comigo, sabe? Cara, será que vale a pena? Tá ligado? Entendi. Chegar a esse ponto de desgastar, você entendeu? Se o cara não é obrigado a gostar, tá ligado? São estilos, né, São irmão? estilo, pô, não gosto desse estilo, tá? Pô, isso aqui não me agrada. Pô, beleza. Troca de canal, vai ver outra coisa, Você né? entendeu? Mas aí esses ataques, assim, eu fui muito desgostando, tá ligado? Entendi, cara. E aí, se me permitir, claro, a gente vai falar fica à vontade. de um assunto um pouco mais delicado, mas acho que é importante também, porque a gente vai falar um pouquinho de saúde mental. Uhum. E antes disso, a galera também reclamou muito. Tem alguma situação que tiveram algumas lutas suas que foram Uhum. canceladas, né? Não sei Cara, se passa por isso. Sim, não por isso, porque assim, eu vi um comentário, o cara falando, pô, esse cara cancelaram 13 lutas dele. Isso. O cara lá do podcast, do ConnectCast, falou, pô, mas será que só foi cancelado por minha parte? As 13 lutas? Pô, eu lutava no Django, tem cancelamento lá que era só por causa de mim. Às vezes o oponente se machucou, a luta tá lá cancelada. Aham. Não é porque só foi só eu. Você entendeu? Entendi. Tem dos dois Então, lados também. Tem dos dois lados. Tem muita luta ali que, pô, tá cancelada, que 4, 5 oponentes, os caras se machucaram e tá lá. Lá não tá especificando que foi eu. Galera, você achou que a galera pegou Você entendeu? muito pesado também com isso? Ah, não só pesado, é porque assim, como eu ganhei do Alex, então tudo que eu falo envolve eu, Alex, vende na internet. Não sei se você que trabalha com comunicação, você sabe. O Alex e o Charles do Bronx eram os que estavam mais hypados uns tempos disso atrás. Agora é a Fight Nerds. Você sabe que tudo joga da Fight Nerds, bum. Realiza. Mas antes disso era o Alex e o Charles. Tudo que jogava, então a galera vai buscando coisas pra ter visualização, entendeu? Nem que os Entendi. caras vendem uma mentira pra Contar, né? contar, pra ter visualização, pra ter engajamento no canal. Isso pra ter machuca muito, né, entendeu? cara, também, né? Machuca pra caramba, irmão. Não vou falar que não deixa chateado, deixa, tá ligado? Porque assim, se só atacasse a mim, beleza. Mas envolve quem, você entendeu? Família, filhos, quem tá ao redor, entendeu? Cara, e aí, então, já pegando esse gancho, queria que você, se você puder contar, cara, sim. no detalhe, porque a gente ouviu muita coisa, Aham. tá? Então, até quando a gente vai fazer esse estudo aqui, cara, a Sim. gente procura saber, entender, porque a gente não tá aqui só pra criar polêmica nem nada. Sim. A gente quer saber a versão de quem tava Aham. lá. Né? Então a gente ouviu falar muita coisa daquela fatídica noite do Contender, né? Sim. Eu queria que você contasse pra gente, cara, de coração aberto, fica à Aham. vontade pra falar, o que de fato aconteceu. Sim. Realmente foi... Porque eu até vi o Bruno Murata, né? Sim, que sim. é seu treinador, né? Não é treinador, é um brother, É um amigo. de amigo. treino, né? Porque, na Tá. verdade, o visto do meu irmão foi negado. Porque eu Entendi. sempre lutei com a minha família, irmão. Aham. Os meus treinadores, de verdade, pô, sempre foi minha família. Meu irmão, meu pai. Tem um que eu acho que eu realmente considero como meu treinador que se chama Pietro. Né? O Pietro, sim, pô, é um cara que eu confio muito, assim, sabe? Que eu posso chamar, pô, é um treinador, tá ligado? Pra mim é um Entendi. treinador. Mas o Murata é mais um amigo, você entendeu? De Entendi. treino, a gente treinava junto na Vila da Luta, você entendeu? Então, pô, Conhece tem minha há mão anos na já o Fight Murata Net, também, eu né? conheço bastante tempo, e ele tinha o visto, irmão. Entendi. Ele tinha o visto, e tinha que ir alguém, entendeu? Aham. E aí ele se predispôs no momento, pô, posso ir com você? Eu falei, pode, irmão, vamos nessa.
E aí, quando eu ia fazer sparring, o cara tava lá, o cara tava segurando a manopla. Ou às vezes o cara, pô, vi isso, vamos fazer isso. Pô, eu pensando também do outro lado, falando, tu é mais um amigo, não um treinador, você Entendi. entendeu? E aí a gente ouviu muita gente falar, não ele em específico, Aham. né? Que isso já vinha acontecendo de um tempo atrás. Então eu queria que você falasse aqui de Sim. verdade, cara. O que aconteceu naquela noite? A gente ouviu, o Dana falou muita coisa, também queria entender Uhum. o que você ouviu do Dana, do Sean Shelby, como é que Cara, foi, na verdade, do Dana eu não ouvi nada, nem vi a entrevista que ele deu, né? Falando. Porque, assim, irmão, tenho certeza, não é por arrogância e prepotência. Se ele vê eu lutar, ele vai gostar. Tá ligado? Ele vai gostar. E quantas vezes ele brigou com o John Jones e como que ele é com o John Jones? Tá ligado? E outro, isso aí é business, negócio também, eu entendo, é uma empresa. Então, assim, eu não levo nada pro coração, não levo nada, sabe, pro pessoal. Então, mas que nem eu falei pra você, isso já vem me desgastando de um tempo, sabe, irmão? De ter esses ataques. Antes de eu ir, eu já dei uma entrevista pro Guilherme Cruz, sabe? Sim. Ele me perguntando, não sei se você viu, e ele falou, pô, você acha que te ajudou a chegar no contender? Você ter ganhado do Alex? Eu falo, pô, cara, não sei se foi uma coisa boa ou coisa ruim, porque veio tanta coisa ruim. Então, eu já vi desgastado um pouco ali, tá ligado? Eu já vi que eu já tava um pouco desgastado desse ataque. E aí você começa a se perguntar o porquê. E aí, cara, quando você começa a ter as dúvidas, você sabe que o lutador não pode ter dúvida. O dia anterior, como é Você que foi? Foi entendeu? tranquilo? Cara, o dia A anterior. semana, né, da luta, no Não, caso? na semana foi bom, mas o meu corte de peso. Não o corte de peso, mas a volta foi. Eu passei muito mal na volta, sabe? Eu não arranjo isso como justificativa porque eu sei que isso não foi. Não foi o principal pra mim não ter lutado, sabe? Mas eu passei muito mal na minha volta. Tanto que a gente teve que ligar pra equipe do UFC. E aí eles teve que. O médico passar um remédio. Eu tava tomando de 3 em 3 horas. E eu fui melhorar às 11 e meia da noite, tá ligado? E depois dali, pô, eu comecei a perceber também que eu não tava bem ali, sabe? Eu não sei se a cabeça começou a entrar em parafuso. Cara, vou lutar amanhã, é a luta mais importante da minha vida. Pô, não quero. Pô, será que vou ser criticado? Não vou Muita ser. pressão, cara. Eu não sei se juntou tudo ali, sabe? No momento ali. Você entendeu ali? E minha cabeça começou. Cara, será que vale a pena? Não vale? Pô, eu vou. Pô, não vou. Você entendeu? Que dizem que, e aí você vai poder Aham, confirmar ou sim, não, sim. que, pô, vestiário, Aham, minutos antes da luta, sim, tudo pronto pra começar, aham, fazendo mão. sim, Foi o primeiro momento que você falou que não queria, foi isso mesmo? sim. Não, eu fiz a mão, né? E eu falei, cara, eu não vou lutar. Né? Sentei lá num canto do ringue. Fiquei assim, pensativo, falar, cara, pô, infelizmente não vou lutar. Pô, me perguntando, tá ligado? Mais preocupado, pô, realmente, com aquilo que os outros vai falar do que. E aí não tinha nenhum. Agora eu tô fazendo acompanhamento com a psicóloga, sabe? Pegando algumas coisas, blindando a mente pra algumas coisas que eu não. Falar pra você, eu não fazia. Nunca dei importância pra isso, não vou mentir. Mas. Falei pros caras, pô, não vou lutar, mano. E aí o Murato falou, pô, irmão, não faz isso, você tá pronto, mano. Tá pronto, você tá pronto. E antes disso, eu falei pro Murato, pô, vamos fazer uns rola pra mim ver se eu tô forte, velho. Que eu tô ainda na minha cabeça que eu tô fraco, sabe? Que pô, eu vomitava muito, tava com, sabe, muita. São. Cara, não é possível. Não recuperei o peso que eu queria pra estar forte pro outro dia e tal. Na minha cabeça tava isso. E aí antes disso a gente fez, falou, pô, irmão, tá forte. Falei, putz, será que o cara não tá falando pra mim? Cabeça pregando peça, cara, Tá você ligado? acha? Só pra mim lutar, tá ligado? Tava pensando. E aí fiz a mão, fui lá pro canto, pô, fiquei lá. Aí o Sean Shelby veio falar comigo, sabe? O Sean Shelby veio falar comigo, ele, um outro cara que é o braço do Dana White, um que usa óculos, faz mais parte burocrática, e a Bruna que trabalha no UFC. E aí falou, pô, cara, você não vai lutar? Falei, pô, Sean, desculpa, mas minha cabeça tá louca. Falei em inglês pra ele, tá ligado? Aí ele falou, pô, você não quer tentar, velho? Tem mais tempo ainda. Eu confio em você, eu já vi seus vídeos, eu sei que você é de verdade. Tem cara que vem aqui que a gente sabe que não é de verdade. Mas eu não, vi sua luta, sei quem é você. Pô, tenta por mim. Você tá com medo de perder? Eu falei, cara, não é medo de perder. Se você trazer o cara aqui, eu luto com ele aqui. Ele falou, cara, infelizmente não funciona assim. Sabe que não funciona assim. É.
Aí ele falou, pô, tenta, mas tenta por mim, pô. Aí eu falei pra ele, pô, a cabeça tava louca, mano, na verdade. Pô, não, tá bom, eu vou. Pô, tirei a camisa, dei um grito alto, senti, sabe, eu senti que alguma coisa tava me prendendo mesmo ali, sabe? Uma voz, alguma coisa ruim tava sentindo ali, sabe? Achava que ia acontecer alguma coisa, cara? Cara, no momento sim, achava que poderia acontecer alguma coisa comigo, você entendeu? E aí, particularmente, eu tava preocupado um pouco que podia sair falando dali, os outros, sabe? Então aí eu, pô, voltei, tirei a camisa, falei, não, vamos fazer a mão agora. Pô, fez a mão de novo. E eu lembro, pô, lembro até hoje, tirei a camisa. Aí eu fui pedir pra ir no banheiro, a comissão foi atrás de mim, porque sabe que Sim, tem que tá doping e colado tudo mais. tudo. Usei o banheiro, voltei, pô, eu fiquei na frente do espelho batendo no rosto. Falei, pô, irmão, acorda. Eu lembro que o cara, assim, na época usada, né? Assim do lado, até se assustou, eu falando comigo, pô, batendo no rosto, vamos, mano, vamos. Não é isso que você pediu, tal. E aí eu me olhei no espelho. Pô, meu olho tava forte, sabe assim? Pô, tava, aparentemente parecia que tava forte. Aí voltei. Aí eu tava aquecendo um pouco assim com o Murata, pô, não sei o que. E eu, pô, acho que faltava uma luta, assim. Tava sentindo que eu tava. Não tava sentindo nada, assim. Tava bem, as vozes tinham calado. As vozes na cabeça tinham calado. E aí eu lembro que, pô, aí eles foram ver quanto tempo faltava, tá ligado? Tem uma mesa assim, uma tela, uma televisãozinha, a gente fica assistindo. Se acabou, você já sabe, você é o próximo e tal. Sim. E aí eles se afastaram assim de mim. Cara, que eu vou te falar aqui, pô, cara, real. Eu escutei a minha voz, tá ligado? Falando comigo mesmo. Pô, tira essa luva, você não tá pronto, você não merece estar aqui e tal. Aí eu agachei, pus a mão assim na cabeça e falei, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso. Aí eu falei pro Murato, não acredito, mano. Mano, tô ouvindo minha voz falando comigo, tá ligado? Aí ele falou, o quê, irmão? Eu falei, mano, não vou lutar. Aí tirei a luva de novo, tá ligado? Tirei e falei, não faz isso, irmão, pelo amor de Deus, tal. Mano, tô ouvindo minha voz, velho, que bagulho louco, que isso? Tá ligado? Aí, infelizmente, foi isso, irmão. Foi isso realmente que aconteceu. Aí o Chan veio e falou, mano, não, você não quer lutar, fica em paz, tal. E aí foi isso. Cara, é um relato importante, né? Uhum. Porque a galera fala muita coisa e só quem tava lá que pode falar o que aconteceu É, de pode verdade. supor, né, mano? Pode supor, mas a verdade é isso, entendeu? Cara, e como que você lidou depois no. Não sei se horas depois ou no dia depois. Que o Dana foi bastante duro, né? Não sei se você chegou a ver a entrevista. Cara, eu não vi. Não Ele- vou mentir pra você, eu não cheguei. Eu não quis ver porque eu sabia que, por ser uma empresa, você entendeu? Sim. Os caras criou uma expectativa, você entendeu? Aham. Tinha, porque quando eu cheguei ali, todo mundo ficava me olhando, pô, você ganhou do Alex, pô. Então tinha aquela expectativa, você entendeu? Então eu falei, cara, eu não vou nem ver. Mas eu sei, irmão, se ele ver eu lutando, ele vai gostar. Não vou mentir. E teve alguma outra conversa com o Sean Shelby de uma possível volta? Porque, cara, de verdade, Uhum. assim, o Dana foi bastante duro e, pô, não vem nem ao caso, Aham, o que ele sim. falou, a galera acompanhou aí. É, não vou entrar nesse mérito, mas eu queria saber, teve alguma outra conversa de tipo, pô, cara, vamos tentar uma segunda oportunidade? Ou não teve conversas mais com o UFC? Cara, na verdade, eu não tive nenhuma mais conversa com o UFC, assim, com o empresário pra lutar no UFC. Mas eu sei que, na verdade, eu que pisei na bola, né, irmão? Então eu sei que eu que tenho que reconquistar, pô, pegar um pouco mais de vitórias, sabe? Trabalhar essa parte do psicológico agora, com a psicóloga, trabalhar isso. Então, pô, eu sei, pô, irmão, né? Sem nenhuma arrogância. Se eu fizer mais 2 vitórias, 3, os caras oferecer lá, o único receio dos caras vai ser esse. Pô, será que esse cara vai lutar mesmo? Hã? Vai ser esse. Que Você recentemente entendeu? nós tivemos, né, cara? A gente teve um Aham. caso do Bruno Blindado, a gente teve o Stefan Struve um tempo atrás que até o tratamento do UFC foi um pouco diferente, não sei se porque era Sim. europeu Aham. e eu também imaginei que, cara, acho que poderia a gente ter tratado diferente, né, com você, né, cara? Ou pelo menos Aham. uma nova oportunidade aí, É, porque cara, esses são os que a gente sabe, mas em relato nos bastidores a gente tem sabe muito de outros, mais. tá ligado? Até o brother meu da América Top Team já falou que já 3 caras no UFC antes de entrar, o UFC numerado, falaram não, tá ligado? Com luva, com tudo, não. Pô, tô me sentindo mal, mas Coloca na conta da lesão, né? você entendeu? Mas é isso, foi que, pô, agora no momento que eu tenho que fazer é isso, irmão, me tratar, pô, pegar uma psicóloga e dar o tiro certo, entendeu? Se eu falar pra você, eu não tenho vontade de lutar no UFC, tô mentindo, lógico que eu tenho, tá ligado? É um plano, então, voltar É. pro UFC. Cara, é um plano, mas eu acho que o plano maior é eu conseguir lutar agora, sem pressão.
Sem livre. Que nem eu comentei pra você minhas carreiras do Django no começo. E feliz, irmão. E feliz independente do resultado, independente daquilo que vai gerar. Se os Crítica. outros vão falar ou não. Eu acho que minha maior vitória vai ser essa, entendeu? Entendi. Eu pegar um evento, eu não quero lutar em evento nacional, você entendeu? Já conversei com o empresário, tem uns eventos aí grandes, pô, que até o UFC tá contratando direto, tá ligado? Uhum. Pegando, assinando direto. Não sei, pô, se vai acontecer isso no futuro ou não. Lembro que você falou pra Você mim entendeu? umas 2 semanas atrás que tinha uma coisa pra acontecer. Já dá pra contar Sim, ou ainda pô, não? Não dá. Ah, Ainda- que isso. Ainda, pô, tem que esperar o contrato, tá chegando, Maneiro. pô, pra gente assinar. Sabe que tem que ser assim, só pode anunciar depois que assinar. Sim, tudo claro. certo. Mas é isso, minha ideia é essa, lutar nesse evento aí que o UFC contrata vários caras, você entendeu? Ou não, ou vou ficar nesse evento também, que os caras pagam bem também pra caramba, você entendeu? Aham. Mas foi que nem eu falei, minha maior objetivo agora é lutar sem pressão, irmão. Lutar sem pressão. Já voltei pros campeonatinhos de submission, tá ligado? Calma. Tô lutando no Thunder lá, pô, é dentro do octógono. Lutei na feira da Arnold Classic, tinha gente pra caramba, Tava lotado isso aí, irmão. abarrotado, e é bom pra mim, você entendeu? Pra ver como meu sentimento vai se manifestar. Como é que foi? Como foi. Pô, irmão, graças Tranquilo. a Deus, tranquilo. Bom, cara. Parecia outra pessoa, entendeu? É, não. Uhum. Bacana. Então, fazendo esse tratamento com a psicóloga junto, voltei aos campeonatos, pô, desde dezembro tô lutando, né? Todo mês tô lutando. Arrumou, tá vendo? Você Submission. arrumou uma briga agora pra domingo. É, pra domingo. Um cara falou lá no A gente vindo WhatsApp no Uber, agora. tá? A gente vindo lá no Uber, o cara, pô, eu agora. tenho 85 quilos, tô sem nada. Eu falei, eu também tenho, se Cai pra quiser, dentro. Aham. domingo a gente briga, tá ligado? A gente, Aham. Falou, vou arrumar uma briga aqui agora. vamos lá, então é isso, irmão. Tá feliz, né, irmão? Pô, Sim. é isso, irmão. Eu quero lutar sem sentir nenhuma E pressão. só voltando um entendeu? adendo, no dia que aconteceu o fato, ele ligou pra nós. Ele recorreu a esse apoio familiar. Uhum. Muito importante. Né? Ele recorreu, ele ligou pra nós, ele relatou o que ele tava sentindo. A gente, Dick, medo nunca foi. Insegurança nunca foi, porque a gente sempre soube que ele tava preparado. Mas foi que nem ele falou, depois que ele obteve essa vitória sobre o Poatan, teve muito peso. Aí foi muito comentário, quero ver lutar agora. O Poatan quebra a cabeça dele, mata, é outro lutador. Só que o povo vê o Poatan lá, só que esquece que desse lado também tá treinando. Lógico que hoje a realidade é completamente diferente do que foi lá em 2015, os dois se enfrentando. Um é duplo campeão do UFC, infelizmente aconteceu isso, ele tá tendo que reconquistar a confiança, só que assim, isso foi conquistado. Ele lutou, não foi barganhado. Você entende? E quer queira ou não, o povo não entende que do outro lado é um ser humano. Ele tem as filhas dele, eu lembro do meu irmão chorar, tio. Meu irmão chorar, sentado assim no sofá, e meu irmão chorando. Falando, pensando se não ia lutar mais. É uma coisa que a gente sempre fez. Por, muitas vezes, ver o outro lado que é injusto. Ele só vê o resultado, eles não vê os bastidores. Eles não vê o que acontece, ele não vê o ser humano atrás daquilo. Uma história também, Uma né? história. Foi o que eu falei pra você, se fosse só ataque a mim, beleza, entendeu? Mas começa a envolver com a família, as Mexe filhas. com... Pô, é mais você não forte, né? mexe, tá ligado? Então aí, pô, cara... Os caras faziam meme e mandavam pra mim. Sabe, os caras faziam meme e mandavam pra mim, zoando meu irmão. Aí você imagina eu como família vendo... Tipo, ninguém entende, ninguém sabe da nossa história. Todo mundo tem que respeitar, todo Ninguém mundo tem uma sabe. trajetória, né, irmão? Não é, irmão. Foi que nem eu falei, pô, o cara não é obrigado a gostar de mim. Não é, mano. Não gostar do meu estilo de luta. Pô, tem cara que gosta mais de jiu-jitsu, tem cara que gosta mais de Muay Thai, gosta mais de... Mas eu acho que o ataque pessoal, tá ligado? Não é legal, tá ligado? Não é legal, você entendeu? Fere, né, cara? Fere. Ainda mais quando você tem família, filhos, envolve. E aí começa a se desgastar um pouco, você entendeu? Mas aí a gente sabe que esporte de alto rendimento é isso, né, irmão? Não É tem isso. como, é pressão. Então, é isso que eu tô trabalhando com a psicóloga também. É o que eu tô trabalhando com ela. Caminhando aqui pro final, gente, cara, só queria que você deixasse pra galera exatamente isso, né? Porque fazer esse acompanhamento é importante, né, cara? Ter um suporte de um Sim. profissional, quanto que é importante ter esse suporte aí? Sim, pô, agora pra mim tá sendo essencial, sabe, irmão? E vários outros casos que nem a gente comentou, que a gente ficou sabendo, os que não, Sim. entendeu? Já teve caso do cara no UFC, ele não lutar porque ele discutiu com a mulher, tá ligado? Um dia antes, e as pessoas não sabem disso, entendeu? Entendi. Então, só vê a máquina ali, o lutador, não vê que sucede, você entendeu? Em volta. Aham. Até, pô, eu não gosto de falar assim, pô, esse lutador aí é ruim, não presta pra tá aí. Cara,
É ridículo Que uma pessoa respeitar, falar né? isso. Você não sabe o quanto que a pessoa se desgastou pra estar ali. Se ele tem uma qualidade técnica ou não, aí é uma particularidade dele. Discute depois, né? Mas não tem que, tá ligado? A própria luta vai mostrar se ele Você tem. entendeu? Que é de verdade, O né? cara se desgastou pra estar ali. Fora dieta, fora Camping, campo, tudo. família. Pô, abdica de estar toda hora, de passear com as filhas. Você entendeu? Então, Aham. o ser humano tem que olhar mais por esse lado. Mas o acompanhamento psicológico agora eu tô tendo. Porque como eu falei pra você, tô tendo e é essencial, você entendeu? Cara, primeiro de tudo, queria te agradecer demais Que isso, pelo papo. Gostou do papo? Pô, pra caramba. Então a Fluiu. gente tá aqui, cara, porta aberta sempre. Agora, pô, já tinha um fã, tenho agora um amigo também. Toda vez que quiser, você também estiver com a Obrigado. gente aí, cara, vamos junto. E a gente tem o último quadro aqui, que é o Face to Face, que é um ou outro. É tranquilo, você escolhe um lado. Beleza? Vamos lá, então. UFC ou Jungle? UFC. Treinar no Brasil ou treinar fora? Treinar fora. Treinar fora? Finalizar por jiu-jitsu ou finalizar como striker? Strike. Boxe ou MMA? MMA, pra mim é MMA. Anderson Silva no auge ou Alex Poatan no auge? Ah, cara, eu acho que o Anderson Silva. Eu gosto mais do estilo dele de esquivar, bater, sair. Habilidade, né? Pô, aquela guarda baixa chamando os caras, sabe? Então, Tá mágico, né? não que o Alex não tenha qualidade dele. Sim, Pô, lógico claro. que tem pra caramba. Fulminante. Onde ele toca, cai. Mas eu acho que plasticamente o Anderson Silva ali Diferente, né, cara? parecia um Pelé, né, velho? Era o Pelé. Né, Né? meu? Às vezes o cara no campo, ele dá um rolinho, um chapéuzinho, parece que é mais que um gol. Sim. É a mesma coisa antes do Silva. Pô, o cara guarda abaixo, esquivando, pra cá, pra lá, brincando e nocauteia o cara. Demais, mano. Demais. Eu acho que tinha que ter uma estátua do Anderson Silva no Brasil, sério. Se Devia fora, ter. com certeza teria, não? Você entendeu? Eu acho que teria. O que esse cara fez, ele é o Pelé, velho. Cara, essa não tava na pergunta, mas eu vou te perguntar porque todo mundo fala. Sim. John Jones ou Anderson Silva? Putz. Dizem que o John Jones é maior que o Anderson e eu particularmente não vejo isso. Respeito muito o Jones, Sim. mas eu queria ouvir de você. Cara, eu acho que o Jones, velho. Você acha que é o Jones? Putz, eu acho que o Com Jones. dor no coração? Eu amo o Anderson Silva, eu gosto do estilo dele, mas eu acho que o Jones não tem como. É, né? Sabe, a habilidade que ele faz, a calma e o tempo que ele conseguiu. Pô, o Jones bateu no auge em todo mundo, né, irmão? Todo mundo. Lembra? Shogun, ele, Sim. pô, infelizmente, Lyoto Machida, Vitor. Lembra? Cormier no auge. Vindo do Strike Force com cinturão. Bateu nas duas. Cara, Você loucura. Lembro? Pô, Cê tá é maluco. louco. Então, pra mim, Glover. o Glover no auge, você lembra? O Glover? Sim. Gustafsson. Gustavo. Diz a lenda que ele mano. perdeu pro Gustavo sua primeira, mas Não, tem viu? margem, tem margem, né? Tem mais. Tem né? mais. Mas realmente ele é fenômeno, né, Eu cara? acho que o John Jones, assim. E a última pra acabar. Corinthians campeão ou você com o cinturão? Pô, logicamente eu com cinturão. Eu com cinturão, tá doido? Cara, de novo, cara, prazerzaço. Prazer, meu Obrigado mesmo, cara. Galera, esse aqui foi o nosso papo. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar. A Quantum tá com a gente aqui. Lembrando, 20% de desconto aí. Trouxemos um kit aqui pro nosso campeão também. E o site todo com 20% de desconto, beleza? Cara, mais uma vez prazer. Prazerzão conhecer você e vambora. Acompanha a agenda aí dos próximos programas. Tá vindo muita coisa boa, tá bom? Valeu, hey! Yeah.